Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? A tia tá com saudade. Hoje nós estamos aqui para fazer aula de ciências, ok? Livro, volume 2, a partir da página 10. A gente vai falar sobre as relações ecológicas. Então vamos aqui, ó, no livro, Relações Ecológicas. A gente já estudou sobre biosfera, que é a região da Terra onde encontramos uma grande diversidade de seres vivos que interagem sobre si. Lembra? Biosfera. Estudamos sobre atmosfera, litosfera e hidrosfera. Nós estudamos sobre essa relação das quatro ações. Então hoje nós vamos trabalhar essas relações ecológicas que tem das plantas, dos animais, do homem, de todos os seres, ok? Então vamos lá aqui, ó. As diferentes interações entre os seres vivos são chamadas de relações ecológicas e podem ser harmônica ou desarmônica. Então vamos lá. Biosfera é os seres, toda a diversidade de seres que existe. Isso é a biosfera, né? E na biosfera nós temos a atmosfera, tudo que está no ar. Nós temos a litosfera, que é aquilo que está no solo, a gente já estudou. E nós temos a hidrosfera, que é tudo aquilo que está no mar. Agora, nós vamos falar dessa relação entre esses seres, essa relação ecológica. Aí, nós vamos aprender que essa relação, ela pode ser harmônica ou ela pode ser desarmônica. Harmônica é algo que está unido, que alguém se beneficia, é algo bom. Desarmônica já tem a ver com briga, não é algo tão bom assim. Então, a gente vai ver as relações ecológicas de harmonia e de desarmonia, ok? Pra gente gravar isso aí. Olha só, relações harmônicas, preste atenção. As relações harmônicas são aquela em que não há prejuízo para os envolvidos. Não tem prejuízo. É uma relação boa. Não tem prejuízo, é boa. E pelo menos um dos seres sai beneficiado, ok? Então o que é uma relação harmônica, de harmonia? É a relação aonde os seres envolvidos não saem prejudicados, não tem prejuízo. É uma relação boa, ok? Como a gente viu, né, na página inicial, a abelha com as flores. É um exemplo de relação harmônica. O que a gente tem que gravar e aprender na relação harmônica? A gente tem que aprender que existe 4 tipos de relações harmônicas. A tia vai falar para você na frente, mais na frente. Mas aqui ele está mostrando um tubarão e os peixinhos presos no tubarão. Ou seja, pegando carona, literalmente, ok? Esses peixes são chamados de rêmoras, ok? Eles pegam carona no tubarão. Ó, relações harmônicas, existem 4 tipos de relações harmônicas. A primeira se chama comensalismo. É esse nome estranho mesmo. Então a primeira relação harmônica é comensalismo. O que é isso? É quando um ser vivo se beneficia do outro e o outro não tem benefício nenhum, mas também não tem prejuízo. É o exemplo aqui de cima. Olha o tubarão. Ele está dando carona para os peixes que não precisa fazer força, não precisam, come dos alimentos que saem da boca do tubarão. Ou seja, o tubarão não está sendo beneficiado e nem prejudicado, ok? Quem está levando o benefício é o peixe aqui que está pegando carona. Então essa relação, quando um só é beneficiado, se chama comensalismo. Vamos gravar? Primeira relação harmônica, comensalismo.
comensalismo. Um só sai beneficiado. Segunda relação harmônica é o protocooperação. Protocooperação, ou seja, há uma cooperação. Nesse tipo de relação, os dois indivíduos se beneficiam, ok? Por exemplo, aqui, ó, ocorre na relação entre o paguro, um tipo de caranguejo, e a anêmona do mar. Ou seja, a anêmona oferece proteção para o caranguejo e o caranguejo se beneficia dos alimentos que estão ali. Ou seja, uma relação de protocooperação, ok? Então vamos lá para a gente gravar isso. Primeira relação harmônica, comensalismo. Se você quiser botar no caderno, você bota. Relação harmônica, pode colocar lá, ó, a tia vai ditar. Relação harmônica. Primeiro, comensalismo. Esse aqui. O que acontece no comensalismo? Um ser só se beneficia. Número 2, protocooperação. Ambos os indivíduos se beneficiam. Tia, não quero copiar no caderno. Marca aqui, ó, igual a tia faz com aquela caneta fluorescente. Comensalismo, somente um ser vivo se beneficia. Protocooperação, ó, nesse tipo de relação, ambos os indivíduos se beneficiam. Destaca aí, tá? Como você sempre faz. Vamos para a próxima página, que está dando um exemplo do caranguejo, ok? Aqui nós temos a terceira relação e você vai marcar, ó. Não esquece, pode ser com canetinha, que não seja muito assim que possa prejudicar o livro. O legal é marca-texto, ou lápis ou caneta. Você vai sublinhar aqui embaixo ou passar o marca-texto em cima. Terceira relação, mutualismo. Mutualismo. Olha, na relação harmônica, conhecida como mutualismo, a associação entre os seres vivos envolvidos é obrigatória. É assim, ó. É mais ou menos como cooperar. Aqui, ó. Tia tem que ler aqui para falar, né? Porque esse nome é difícil, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É parecido com protocooperação. Só qual é a diferença do protocooperação para o mutualismo? No mutualismo, a relação do ser, ela é obrigatória, ok? Isso também acontece com o ser humano. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. O ser humano tem as bactérias que vivem dentro dele. As bactérias se beneficiam, né? Porque o nosso organismo é quentinho, né? É uma proteção, além dele se nutrir, ele também serve para o ser humano, porque ele serve para digestão alimentar, ele serve para combater vírus que esteja no corpo. Então é uma relação de mutualismo. Um precisa do outro. Só que aqui no mutualismo, diferente do protocooperação, a diferença é que aqui a relação é obrigatória. Não tem como tirar a bactéria de dentro do ser humano. Ela tá lá. Ela vai se beneficiar e o ser humano também, ok? Já no protocooperação, você tem duas relações, mas se alguém não quiser se beneficiar, eles podem se separar. Aqui não, ok? Essa é a diferença. É um pouco parecido com protocooperação, sendo que aqui a relação entre os seres é obrigatória, ok? Então já falamos do comensalismo, primeira relação harmônica, já falamos do protocooperação, segunda relação harmônica, falamos do mutualismo, terceira relação harmônica,
E agora nós vamos para a quarta, que é o inquilinismo. Ó, outro tipo de relação harmônica. Nessa relação, um indivíduo é beneficiado, enquanto o outro não é beneficiado. O nome tem a ver com aquele inquilino de kitnet que não paga, né? A gente fala logo inquilino, né? Porque só o inquilino vive na casa, mas não paga. O outro não é beneficiado. Então aqui é mais ou menos assim. Um indivíduo da relação é beneficiado, o outro não é beneficiado e nem prejudicado. Olha o exemplo aqui, ó, algumas plantas como orquídeas e bromélias estabelecem esse tipo de relação com a árvore. Ela está lá, se utiliza da árvore, né, como suporte, mas ela encontra, né, melhor luminosidade, mas se tirar ela dali, ela continua tendo vida. Ela não precisa da árvore, ok? Aqui não é uma relação de que um depende ou precisa do outro, ok? Esse é parecido, é um pouco parecido com o comensalismo, sendo que no comensalismo, ó, a abelha precisa da flor como a flor precisa da abelha. Aqui não, a bromélia, ela até precisa da árvore, mas se não tiver a árvore, a bromélia continua a existir, ok? Então vamos lá. Já falamos sobre os quatro. Deixa eu voltar aqui para a gente repetir quais são as quatro ações das relações humanas, ok? Nós vamos repetir todas elas. Primeiro, tenta falar esse nome bonito aí comigo. Comensalismo. Vai lá. De novo. Comensalismo. Comensalismo. Segundo, protocooperação. Segundo, protocooperação. Terceiro, mutualismo. Mutualismo. E quarto, inquilinismo. Ok? Foi o último que a gente leu aqui. Agora tem um texto legal aqui, ó, que fala sobre a abelha. Só que é só um texto para reflexão. Mas ele fala, esse texto aqui, você vai ler bem devagar aí em casa. Ele fala sobre por que as abelhas estão desaparecendo. O que acontece? O que está acontecendo na natureza é um texto bem legal para sua reflexão. Que os cientistas estão preocupados porque as abelhas estão desaparecendo. E minha avó brincava e falava assim, na época tinha muita abelha, a gente não imaginava que não ia ter tanta abelha. Então ela falava assim, quando estiver acabando a abelha, é porque o mundo está acabando. Mas naquela época, a gente não achava que as abelhas iam acabar. Aqui os cientistas falam por que elas estão desaparecendo. O que está acontecendo? Se você for ler, você vai observar que as abelhas, elas se perdem, ela não sabe ir e voltar para sua casa. Então isso também acontece delas se perderem e morrerem. Também tem a questão dos pesticidas que as pessoas colocam na natureza para fazer, né, uma alimentação lá, né, uma plantação melhor. Tem também a questão de muitas casas, né, que estão sendo construídas nas plantações. Então aqui está descrevendo tudo isso porque as abelhas estão sumindo. E é bem legal esse texto aqui, ok? Aqui qual a importância das abelhas para a natureza. Você vai escrever aqui, ó, página 13, você vai escrever um texto de até 5 linhas no seu caderno falando da importância das abelhas para a natureza. E tem mais, hein? Como na atividade de português eu quero foto. Você vai fazer o texto até 5 linhas e depois vai fazer um desenho que tem a ver com o seu texto. Pode ser a abelha, pode ser a natureza, ok? Mas não esqueça de tirar fotos. Então vamos continuar? Agora a gente já falou da relação harmônica e das suas 4 situações. Agora nós vamos falar da relação
desarmônica, ok? Na desarmônica são 3 situações, ok? Então vamos lá. A gente definiu que relação harmônica, né, que foi a que a gente já viu, são relações onde não há prejuízo, ou seja, uma relação boa, não há prejuízo para nenhum dos seres vivos. Na relação desarmônica tem prejuízo, alguém sempre vai sair perdendo, é isso que a gente vai ver de diferente. Então olha aqui, ó, as relações desarmônicas são aquelas em que pelo menos um dos seres envolvidos é prejudicado. Alguma coisa acontece com ele e ele sai prejudicado. Então vamos lá? Eu falei que são 3, vamos para a primeira. A primeira relação é o predatismo. Predatismo vem de predador. Sempre vai ter um predador e sempre vai ter uma presa, ok? Então, predatismo é quando o animal vem, pega outro para comer. Isso acontece com o ser humano, né? Que vai lá, mata o boi para comer. Na China, mata o cachorro para comer, mata a cobra para comer. Isso é uma relação de predatismo. É uma ação que predatória. Olha aqui, ó, que lindo! O lagarto comendo ali, ó, camaleão comendo ali, ó, com a língua o gafanhoto. Aqui tem a águia pegando peixe com as suas garras. Essa é a ação do predatismo, ok? Agora, nós vamos para a segunda relação. É a relação da competição. Relação da competição. Que relação é essa? É uma relação em que pelo menos um dos organismos envolvidos é prejudicado. Nesse tipo de relação, os indivíduos competem entre si, ou pela comida, ou pela luz, ou pela água, ou até mesmo pela fêmea. Aqui, ó, aqui tem uma população de garça brigando para achar o melhor lugar e as garças machos estão brigando para ganhar as fêmeas. Isso acontece com o ser humano? Eu acho que não, né? Aqui, ó, a floresta. A gente tem as plantações competindo pela água do solo, pelos nutrientes do solo, pela luz. Ou seja, quem está em melhor condição vai sobreviver mais. Então nós temos já 2 relações que a gente falou aí. Primeira, predatismo. Segunda, competição, ok? Predatismo, quando... Ó, vou voltar aqui, ó. Predatismo, quando o predador captura a presa. Ou seja, é algo que é capturado, né? O animal vai lá, captura sua presa, come ela e vive assim. Na competição eles competem pelo melhor lugar, pela água, pela luz do sol, ou até pela fêmea, pelo macho, né? E nós temos o parasitismo. É a terceira relação desarmônica. Essa aqui tem sempre um parasita que se alimenta do hospedeiro. O hospedeiro não ganha nada nisso, só é prejudicado, porque a gente vê isso muito, sabe aonde? Aqui, ó, no carrapato. Um exemplo de parasitismo. O carrapato suga o sangue do cachorro, do gato, às vezes até da pessoa, né? Pode acontecer. Ele suga o sangue da pessoa. E aí o animal fica sem sangue, pode contrair alguma doença. Então isso é uma relação de prejuízo. É o parasitismo. Sempre vai ter o parasita e o hospedeiro. Aqui tem outro exemplo. Olha aqui, ó. O cipó subindo sobre a árvore, só se aproveitando da árvore. A árvore perde a luz, perde os seus nutrientes, porque o cipó vai subindo, vai tomando conta, ou seja, só ela se beneficia
prejudicando o outro. Ó, aqui também tem as lombrigas, que esquisitas, que ela acontece muito dentro do ser humano. Antigamente tinha muito, né? Hoje em dia, já desde pequeno se toma remédio e já se elimina, né, as lombrigas. Mas também é uma relação de parasitismo, ok? Então nós vamos agora para as atividades, ok? Página de número 16. Essa página aqui eu vou diminuir só um pouquinho para você ver. É a ciência em ação. É para você fazer esse projeto em casa e também tirar foto para mim, ok? Deixa eu falar mais ou menos como é que é. É bem legal, ó. Você vai procurar, aqui tá pedindo para fazer na escola, mas não tem como, né? Na sala. Você vai procurar aqui, prestar atenção, você vai ler direitinho como é para fazer. A tia vai dar algumas dicas. Preste atenção, podemos observar diversas relações ecológicas ocorrendo ao nosso redor. Então o que a gente vai fazer? Ó, com um adulto, você vai encontrar uma área verde próxima à sua casa ou na sua casa. E você vai observar as relações que tem ali dos seres vivos. Isso pode ser até no quintal de casa, quem mora em apartamento, pode ser na área do prédio. Você pode observar uma formiga, um mosquito, diversas coisas de seres vivos. Você vai falar sobre essa relação, ok? Número 3 aqui, ó, escolha pelo menos 2 seres vivos que você observou e registre. E eu quero que você registre em forma de ilustração, de desenho, ok? O que você visualizou. E você vai escrever aqui embaixo sobre o que você visualizou, bem pouquinho. Por exemplo, eu visualizei, você vai desenhar, né, vamos dizer, eu visualizei a formiga carregando uma folha. Pô, legal. Faz o desenho da formiga, da folha e escreve aqui embaixo o que você visualizou, ok? Aí aqui você vai responder, escreva o nome dos seres, que tipo de relação estava ocorrendo entre eles. Isso aqui tudo é pessoal, tá? Qual era a relação? Você vai colocar, era predatismo? Era parasitismo? Competição? Era desarmônica? Harmônica? Mutualismo? Comensalismo? Você vai escolher, ok? Isso aí é para você fazer e também tirar foto, hein? Colocar lá no grupo. Vamos lá, complete a seguir. Ó, ele deu um quadrado aqui pra gente, né? Uma tabela. E ele pediu pra gente organizar de acordo com as frases aqui, de acordo com o textozinho. Ó, algumas relações ecológicas proporcionam vantagem para os seres vivos. Opa, eu já sei que proporcionam vantagem. Essas relações damos o nome de quê? Você vai procurar aqui, baseado no que a gente leu lá no texto, e vai completar. Vai vir completando, ok? Se a tia ler, você já vai saber toda a resposta. Ó, outras relações causam prejuízos. Quais relações são essas? Essas relações são chamadas de quê? E elas têm o quê? Você vai olhar aqui e vai escrever aqui. Ó, aqui é bem legal essa daqui também, ó, número 2. Associe o tipo de relação ecológica à imagem correspondente. Vamos lá. Letra A, predatismo. Letra B, comensalismo. Letra C, protocooperação e parasitismo. Olha aqui, ó, a gente vai olhar a imagem e vai colocar aqui o que a gente acha que é. Ó, aqui tem um crocodilo e um pássaro dentro. Será que ele está comendo pássaro? É essa a relação? Eu acho que não, porque eu já ouvi dizer que os pássaros ficam aqui para limpar os dentes do crocodilo, se alimentando dos restos de comida, ok? E aqui, ó, a gente viu esse aqui, ó, o peixinho se aproveitando da caroma da tartaruga, só que a gente viu com o tubarão. E o mosquito sugando sangue? E a foca comendo peixe? Que relação é que é? Você vai olhar a letrinha aqui, ó, e vai colocar, ok? Então vamos lá, número 3. Também é bem legal essa atividade. Ó, as aves que aparecem na imagem abaixo são chamadas, deixa eu só colocar aqui para visualizar melhor. São chamadas de garças vaqueiras. Por quê? Ela fica ali em cima da vaca,
se alimentando de carrapato, se alimentando de coisas que estão presos no corpo da vaca. É muito comum você ver, né, o animal ali e as aves em cima. Aí, o livro, olha que imagem linda, o livro está perguntando aqui, ó, ligue os tipos de relações que podem ser observados na imagem correspondente. Relação entre o carrapato e a vaca é o quê? Parasitismo, predatismo, comensalismo? Relação entre a ave e a vaca é o quê? Protocooperação, mutualismo? Relação entre a ave e o carrapato é o quê? Predatismo, comensalismo? Lembrando que aqui tem 5, vai sobrar 2, ok? Eita, 2 assim não, 2 assim. Vai sobrar 2, ok? Você vai ligar o que tem a ver. E aí, você vai colocar baseado no que a gente estudou. Seguindo aqui, a gente vai falar sobre que benefícios a ave está proporcionando à vaca, comendo os carrapatos dela. Ó, a tia aqui ó, já está imaginando. Você vai escrever aqui. Depois, isso aqui também é muito legal, você vai ler a tirinha. Olha o aviãozinho. Slap. Mais respeito com a comida aí embaixo, hein? Ou seja, né, os mosquitinhos ali reclamando. Você vai visualizar a imagem e vai responder. Circule de vermelho o tipo de relação que se estabelece entre o sapo e a libélula na tirinha. Que tipo de relação? Sociedade, inquilismo, predatismo? Sociedade não é, porque sociedade são, a gente já viu isso na outra aula, são animais que vivem junto, no mesmo lugar, ok? Na relação apresentada na tirinha, o sapo é quem? É o predador ou é a presa? Você vai colocar aqui. E a libélula é o quê? Ok? Número 5. Leia o texto e responda as questões propostas a seguir. Ó, os caranguejos aqui brigando. Você vai ler aqui, porque se a tia ler já vai estar a resposta aí de cara. Os caranguejos aqui brigando. Que tipo de relação os caranguejos... Ó, o canguru macho está tendo durante o acasalamento. Esses cangurus aqui, eles estão brigando. O que é isso? É predatismo? É competição? Mutualismo? É o quê? Os caranguejos machos disputam... o que os caranguejos machos disputam em suas lutas? Tá tudo escrito aqui no texto, ok? Tipo de relação, você já sabe, né? Baseado naquilo que a gente estudou. E aqui, ó, você vai responder bem fácil. Bom, estamos terminando aqui. Agora eu sei. Essa parte você já sabe, foi tudo que a gente estudou e você vai copiar ela no caderno, ok? Copiar toda essa página no caderno, número 20, tem um desenho aqui bem legal. Aqui também, ó, dá para você saber bastante sobre o predatismo, o protocooperação, sobre o inquilismo, mutualismo, ó. Tá tudo explicando parasitismo, o que é a sociedade, que é os animais que vivem juntos, né? Tipo a abelha ou a formiga. Então, você vai copiar no caderno cada uma dessas situações, ok? E também essa parte aqui desse resumo da nossa aula. E aqui no final tem outra coisa legal. Observe novamente a imagem acima e identifique as relações que podem ocorrer nesse ambiente. Lembre-se de nomeá-las de acordo com o que você estudou no capítulo, ok? Você vai escrever a relação no caderno e vai nomear o que ela é. Aqui a maioria já está falando o que é, mas aí é que está faltando, você nomeia, ok? Então, estamos terminando a nossa aula de hoje. Um grande beijo, ó, e até a próxima aula!